para que, de fato, possa representar o segmento técnico-administrativo, mas não pelo puro segmento, mas defendendo o interesse institucional, o que a instituição tem a oferecer. Então, se a gente não sabe, e os docentes também não vão saber, tá? Muitos docentes não conhecem essas resoluções detalhadamente. Eu não tenho dificuldade para te dizer que muitos colegas docentes desenvolvem projetos de extensão desalinhado do que de fato é a extensão. Isso no Café com Extensão, que é um projeto que a ProEx tem feito, andando pelos centros, né, e conversando, de vez em quando a gente vê exemplos de que tem falha, inclusive do próprio docente, em relação à coordenação dos projetos de extensão. Então, todo mundo precisa aprender, todos nós precisamos aprender, para que, de fato, a gente transforme algumas realidades dentro da universidade. Vou falar sobre a acreditação da carga horária de extensão. Eu usei aqui como referência o projeto pedagógico do curso de Engenharia de Produção, mas o fato é que o projeto de curso que ainda não tem, vai ter que ter. Existe uma meta estabelecida e todos os cursos, os colegiados de cursos, os NDEs, estão trabalhando nesse sentido. O projeto pedagógico que eu peguei foi o da Engenharia de Produção, e ele replica o que a lei diz, que é a Lei 13.005, né, que é preciso assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando suas ações prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. Gente, quando a gente fala de áreas de grande pertinência social, nós temos uma infinidade de coisas que nós podemos pensar. E aí, vocês, da área da saúde aqui, que trabalham na assistência, depois eu vou discutir algumas ideias que nós tivemos aqui. Então, eu extraí aqui um texto do projeto pedagógico, tanto da versão 2017 quanto 2024 da Engenharia de Produção, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, embora, veja bem, esse texto, tanto de 2017 quanto 2024, nos currículos, eles reproduzem o mesmo texto. O aluno de Engenharia de Produção deverá, de acordo com o PPC, realizar 395 horas de atividades de extensão no decorrer do curso. Estão definidas as atividades de extensão diretamente vinculadas ao ensino, aquelas que permitem uma verdadeira transformação no processo pedagógico, em que professores e alunos sejam simultaneamente atores do ato de ensinar, aprender e ensinar, promovendo a socialização. Nesse formato, parte da carga horária de algumas unidades curriculares obrigatórias é realizada como atividade de extensão. Com isso, o aluno, ao cursar unidades curriculares obrigatórias, realizará parte das atividades de extensão necessárias. Isso porque no curso de Engenharia de Produção, existem disciplinas criadas especificamente com a carga horária já computada para atividade extensionista. Eu vou mostrar isso lá na frente. Mas perceberam alguma divergência entre o que nós estávamos falando anteriormente sobre os textos da nova resolução e este texto que eu acabei de ler? Alguém identificou uma divergência? Não? Por que a gente não identificou essa divergência? Porque nós estamos acostumados com isso, né? Olha só, o tempo todo eu digo extensão para docente, para técnico administrativo, né? Olha esse texto, em que professores e alunos estejam simultaneamente como atores. Não. Professores, alunos e técnicos administrativos. Então, eu vou até conversar depois com os nossos representantes no CEP, porque esses projetos pedagógicos estão sendo reescritos, que a figura do técnico já apareça em todos os textos, porque temos, não só pelo direito, mas como oportunidade de transformar uma série de coisas a partir da nossa visão, né? Então, a gente pode contribuir significativamente com essas mudanças. Bom, ainda sobre o extrato que eu fiz lá do curso de Engenharia de Produção, do currículo, né? Como é que ele escreve lá? A atividade de pesquisa e extensão dos cursos. A UFES oferece diferentes oportunidades aos alunos que participam de programas de apoio de ensino e de projetos de pesquisa e extensão, com concessão de bolsas, ou mesmo com a participação voluntária. Nós temos aqui 2 exemplos. A Aline é bolsista, o Juan é um voluntário. Com monitoria, treinamento, extensão, iniciação científica, dando aos mesmos oportunidades alternativas de uma vivência multidisciplinar, bastante enriquecedora na prática profissional. Depois nós vamos ver que um dos pilares é a multidisciplinaridade. Então, eu queria que vocês focassem nessas palavras,
porque às vezes a gente pensa, opa, isso vai ser uma coisa muito difícil de fazer. Não, não é difícil. A gente precisa juntar pessoas, conversar, discutir potenciais, identificar expertises entre os técnicos administrativos, para que a gente possa construir projetos. Essa é a ideia. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, que é o tripé, né? E viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, aquilo que eu falei no início, né? Mão dupla. Não somos nós levar para alguém, é construirmos com alguém. Com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade da elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. Então, esse extrato que eu trouxe da engenharia de produção, ele está presente o que não está, vai ter que estar, e já tem que estar colocando em prática, a atividade extensionista necessária para os alunos de graduação, para que eles possam computar essa carga horária necessária lá nos currículos deles. No caso da engenharia de produção, por exemplo, são 2 currículos e 2 disciplinas foram criadas especificamente. Se lá na frente o aluno concluir, cursar essas 2 disciplinas, que cada uma tem de 60 horas, ele ainda não vai ter concluído toda a carga horária. Ele vai precisar, das 395, ele ainda vai precisar de 275 horas de atividade de extensão. Então, ele pode participar de vários tipos de projeto de extensão, né? E isso é, portanto, uma das janelas de oportunidade que nós temos para trabalhar junto com os departamentos, com os professores, convidando alunos para integrar as equipes, para que a gente consiga desenvolver atividade extensionista de qualidade, ok? Bom, falando sobre os pilares da extensão, né, isso aqui consta na Resolução 07 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes da extensão universitária. Então, quais são os pilares? A dialogicidade, ou seja, a relação dialógica, né? Eu levo, eu trago, construímos juntos e todo mundo passa por uma transformação. Interdisciplinaridade, interprofissionalidade, ou seja, vamos trabalhar com questões multidisciplinar, vamos juntar pessoas de várias formações para que a gente possa construir os projetos. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, embora isso seja primordial, né, para um dos pilares da universidade. Eu até trouxe aqui para mostrar o seguinte, vocês estão vendo aí? E lá, quem está online? Tá? Então, eu trouxe aqui um tripé, esse é um tripé. Será que, de fato, o ensino, a pesquisa e a extensão estão todos apoiadinhos na mesma altura? Eu diria que não. Algumas áreas têm uma perninha mais curta e esse tripé está meio torto, né? Outros departamentos, a pesquisa está mais alta e o ensino e a extensão está capenga. Então, assim, a gente não tem um equilíbrio em todas as áreas da universidade, em todos os centros, em todos os cursos, todos os departamentos, para a gente afirmar que esse item está sendo cumprido. Então, eu diria que esse tripé, ele é desigual sempre em algum lugar. Então, a gente precisa reduzir essas diferenças para a gente equilibrar, de fato, e fazer valer esse pilar da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É fundamental que essas atividades causem impacto na formação dos estudantes. Depois eu quero que os meninos falem aqui, o Juan, principalmente, que está no projeto há mais tempo, né? O que ele percebeu enquanto estudante, atuando, participando dos projetos. E impacto e transformação social. A gente pode mudar realidades do nosso entorno a partir do tipo de proposição de projeto que nós levamos, ou como nós levamos. Como nós levamos, aí esses princípios fundamentais, eu estabeleço assim para conversar com os alunos, quando a gente vai conversar com eles sobre como o projeto deve ser trabalhado e como deve ser o comportamento, como é que nós devemos nos estruturar para trabalhar com um projeto de extensão. Bom, a responsabilidade é fundamental, né? Esse item a gente tem que levar para tudo na vida, mas a gente enfatiza isso. O compromisso, né? Se estabelecemos compromisso, data, horário, né, de falar com as pessoas, de encontrar com as pessoas, a gente precisa trabalhar bem isso. De acordo com o público com quem a gente vai conversar, a gente precisa ter uma linguagem ajustada, né? Se eu vou desenvolver um projeto de extensão na área de tecnologia e vou levar os alunos para dentro de uma empresa bem estruturada, onde quem está ali vai participar disso, tem um nível de formação mais elevado,
ok, eu tenho uma linguagem ajustada para isso. Se eu vou lá na extrema periferia, trabalhar com comunidades extremamente vulneráveis, levando uma proposta de atividade extensionista para elas, eu preciso ter uma linguagem ajustada para conversar com essas pessoas. Os meios de comunicação, né, é a forma e os meios, como a gente se comunica com os diferentes públicos. Eu uso a palavra consideração para mostrar o seguinte: a gente lida com diferentes realidades, né, e a gente precisa sempre ter muito respeito, muita consideração por essas diferenças na atividade extensionista, para que a gente esteja sensível, e aí já é o próximo ponto, né, percepção e sensibilidade, para que a gente possa, de fato, entender quais são as realidades e como que nossos saberes, nossos conhecimentos já construídos, não só com o conhecimento explícito, né, dentro da academia, dentro da ciência, mas como que outros saberes que nós temos de outros grupos de trabalho extensionista pode contribuir com um outro grupo. E aí eu falo depois sobre as conexões entre projetos. Bom senso, por mais simples, tosco que pareça falar isso, a gente precisa ter bom senso. A gente vive um mundo onde parece que esqueceram, né, o que é bom senso. Então a gente precisa, de fato, conversar com os alunos sempre que a gente vai prepará-los para entrar nessa atividade. E a questão da segurança, a gente às vezes trabalha em regiões de vulnerabilidade, de riscos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu participei de um projeto em São Paulo, por exemplo, que nós tínhamos toda uma padronização para chegar neste lugar, e o simples fato de eu colocar o óculos escuro num dado momento, até porque eu sou quase cego, com excesso de luz, foi o suficiente para um grupo que eles chamavam lá no interior de São Paulo das lojinhas, né? São os pontos de tráfico e tal, já nos perceberem como alguém ameaçador naquele lugar. Então, o tempo inteiro nós tivemos que andar junto com os representantes comunitários, uniformizados, com a camisa UFES, escrito pesquisa, porque a gente, às vezes, quando vai trabalhar nessas regiões, a gente precisa ter cuidado também sobre como nós vamos chegar, porque existem questões de segurança, né? Pensando em questões de segurança, e aí eu vou deixar bem claro aqui, que a gente mostra isso para os alunos também, um dos projetos que eu peguei é o Fênix, quando existe um amparo, tá, um seguro de vida para todas as pessoas envolvidas nos projetos de extensão, tanto os alunos quanto técnicos administrativos, docentes, todo mundo é amparado, é um seguro teoricamente limitado, né, ele cobre morte acidental, invalidez parcial e total, não cobre acidentes de trajeto e nem de despesas médicas hospitalar, é direcionado para alunos em estágio obrigatório, alunos de graduação, atividades de pesquisa, extensão, aula prática, atividades perigosas, bolsas PAEP, professores, visitantes voluntários e professores que estão fazendo pós-doc na UFES. Apareceu o técnico administrativo aí? Né? Então, nós estamos ausentes em vários textos. No entanto, nós somos contemplados, sim, por esse seguro, tá, gente? Enquanto técnico administrativo. Recentemente, eu um cardzinho falando sobre um evento que teria aqui na área de saúde, em algum lugar, sobre pesquisadores, não sei o quê, docentes e alunos. Aí eu mandei lá, e do técnico administrativo, não. Aí eu mandei a legislação, né? Vamos, prega isso aí na parede para não esquecer, né? Vamos envolver o técnico administrativo, vamos incluir o técnico administrativo, de fato. Às vezes eu participo de algumas reuniões, e aí alguém fala, não, aí tem que falar com os professores, aí eu interrompo. E técnico administrativo, né? A gente precisa alterar essa realidade dentro da universidade. Por quê? Eu vou mostrar para vocês quando é que eles percebem que o técnico administrativo existe na universidade. Um pouquinho mais à frente eu vou mostrar, quando eu for falar das propostas que nós temos, das demandas que nós identificamos, ok? Bom, agora eu vou falar sobre a estrutura do que nós trabalhamos lá na engenharia de produção. Aí nós temos uma estrutura, essa parte maior em cima é o programa, né? A extensão, ela tem uma estrutura prévia estabelecida em que um programa, ele é algo maior, né? Para você ter um programa, você precisa ter no mínimo 2 projetos vinculados a ele. Dentro desses projetos, você pode ter várias ações. Mas você pode também ter ações não vinculadas necessariamente a um programa ou algum projeto. Eu posso, por exemplo, criar um congresso, fazer uma palestra, oferecer uma oficina de forma isolada, não necessariamente dentro dessa estrutura. Mas o interessante é que a gente se organize enquanto técnicos administrativos, dessa forma, pegando essa coisa multidisciplinar, essa coisa da variação de multiprofissionais, né, da área de saúde, e pensar em criar programas em que os colegas criem projetos
dentro desse guarda-chuva. Então, nós vamos colocando essas ideias aí dentro. Então, eu tenho aqui o NEPEX, que foi um projeto pensado exclusivamente para o técnico administrativo, que é o que nos traz aqui hoje. Temos o projeto Fênix, que é um projeto voltado para o empreendedorismo de rua, e tem um fundo social bastante interessante nele. E temos o projeto Visual Integrativo, Comunicação para Aprendizagem, que é o que produz toda a parte de comunicação dos nossos projetos. Agora a gente está um pouco mais ganhando um pouco mais de corpo, né? Porque já estamos com um ano e um quebradinho aí de projetos, com os projetos em funcionamento. Então a gente começou agora a criar rede social, dar visibilidade, publicizar o que nós temos feito, não só para que a gente tenha os registros, até para prestar conta disso, né? Quando a gente vai produzir relatório, a gente precisa ter esses registros, mas também para prestar contas à sociedade, né, para estar visível. Se eu crio um Instagram, eu crio para divulgar, eu crio para mostrar que nós estamos trabalhando, que o dinheiro público está sendo bem aplicado de alguma forma. Então, é uma forma também de prestar contas à sociedade, você ter uma boa comunicação dos projetos, ok? Bom, aí, por exemplo, dentro do NEPEX, nós já tivemos várias ações, não sei se algum colega chegou a participar de algum desses cursos, mas tivemos alguns cursos, especificamente dentro da Semana do Conhecimento, né, e a semana que une pesquisa, extensão e a Feira de Informação Profissional, né, em que as escolas de ensino médio vão visitar os espaços da universidade. Aqui também teve, esse ano, na verdade, foi focado aqui no CCS, né. Enfim, aí, eu vou falar agora sobre o projeto Fênix especificamente, né, por que ele chama Fênix? Como que ele foi construído? Antes de criar um projeto, a gente faz uma pesquisa. A gente vai sondar as possibilidades, né? Mas existe um feeling, um start, assim, de onde a ideia vem. Eu vou falar para vocês de onde a ideia vem. No encontro passado eu comentei, mas só para quem estava aqui, não estava online. Então, este curso, esse projeto, ele tem várias ações previstas dentro dele. E ele chama Fênix porque tem a ver com renascimento. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por que a gente chama de renascimento. E cada ação que nós desenvolvemos dentro do projeto Fênix, a gente fala que é um voo, cada voo da Fênix. E aí eu vou explicar para vocês. E depois vou falar, então, sobre o NEPEX, mas então agora focado no Fênix. Fênix é um projeto voltado para empreendedorismo de rua, empreendedores de rua. Sejam esses food truck que nós vemos, a barraquinha. Quando eu vim subindo aqui hoje, eu vi várias pessoas trabalhando, vendendo bolo, café, né, aqui na passarela ali, enfim. São pessoas que ganham o seu sustento ou reforçam o seu orçamento familiar, desenvolvendo alguma atividade nesses espaços. Eu vou dar um bico pro café aqui, gente, peraí. Então, nós fizemos um projeto pensando nisso. O que nós chamamos de empreendimento de rua e por que empreender na rua, né? Eu vou mostrar para vocês como que nós começamos a trabalhar. Vocês vão ver aí nas imagens. Essas fotografias foram todas feitas por mim mesmo, em diversos momentos, mais concentrada na região de Jardim Jamburi, porque foi o primeiro momento do projeto. Então, vocês vão ver aí, olha, tem trailer que vende celular, né, coisas de tecnologia. Temos para alimentação, um food truck da praça, que é a Praça Nilce Mendes, na Jardim Tambori. Tem uma outra pracinha ali, que é a Praça do Chorinho, que final de tarde tem um churrasquinho, ele coloca um sistema de iluminação lá e tal. Enfim, são estratégias dos empreendedores de rua para eles fazerem esse empreendimento funcionar. Então, o que são os empreendimentos de rua? Mais do que um conceito apresentado pela ciência, é como se autodenominam os empreendedores informais ou microempreendedores individuais ao falarem sobre o tipo de negócio que eles têm. Como empreendimento de pequeno porte, o empreendedorismo de pequenos negócios é quase unanimidade visto como um benefício para a vida econômica e social de países e regiões, e nós temos visto a quantidade de empreendimento de rua que vem surgindo, né? Tem praças que o entorno inteiro é de food truck, de coisa de alimentação, de artesanato, tem em vários lugares, em vários bairros da Grande Vitória, e tem um momento em que isso começou a crescer, e foi o momento em que eu percebi que, olha, isso é um fenômeno que deve ser estudado, né? Cabe um estudo sobre isso. Então, eu comecei a prestar atenção. E como que a gente foi fazer esse levantamento, essa pesquisa? Por que vocês estão empreendendo? Por que vocês estão aqui na rua e não numa loja fixa? Quais as vantagens e desvantagens? O que os trouxeram para cá? Olha as perguntas. Cansei de trabalhar para os outros.
Experiências anteriores como trabalhador formal não me levou a nada de bom. Foi uma conclusão, então eu vou empreender. Eu tinha uma loja fixa, mas o custo com aluguel, condomínio, era inviável. Além de ter um custo menor com o empreendimento de rua, com um trailer, eu posso estar em outros lugares de acordo com o movimento do dia. No meu país, as coisas estavam difíceis. Decidimos vir para o Brasil em busca de oportunidades melhores, recomeçar do zero. Não sei se vocês conhecem, mas fazendo essa pesquisa, nós identificamos inúmeras pessoas estrangeiras trabalhando com esse tipo de empreendimento de rua aqui na Grande Vitória. Muitos, muitos, muitos. Ficamos desempregados na pandemia, a gente teve que se virar nos 30. Temos 2 filhos e pegamos a primeira oportunidade que tivemos, estamos bem agora. Foi a conclusão de um dos participantes, de um dos respondentes do projeto. Mas todo projeto, todo empreendimento, ele produz impactos. E aí a gente tinha que ver o que o entorno dizia e quais eram as particularidades desses projetos, né? Bom, algumas particularidades. Eles ocupam vagas de estacionamento quando não estão em funcionamento, em especial durante o dia, e retira a oportunidade de vendas do comércio das lojas fixas. O que os lojistas das lojas fixas falavam? Olha, eles ficam aí, e aí depois o nosso cliente não tem onde estacionar, acaba não fragilizando o nosso comércio fixo aqui. Eu nunca imaginei que isso pudesse ser um problema. Descobrimos que isso era um problema. Produzir em casa ou no truck. Vigilância sanitária no truck, mas e quando a produção especial de alimentos ocorre em casa? Muitos desses empreendimentos, eles produzem ali mesmo, dentro daquele pequeno espaço, né, sem uma ergonomia adequada, sem água suficiente, enfim, outros produzem em casa e levam só para comercializar lá. Mas, enfim, já existia aí um ponto de vulnerabilidade em relação à possível fiscalização sanitária desse empreendimento. Com alvará para o funcionamento ou sem alvará? Identificamos muitos empreendedores que ainda não tinham nem dado entrada no alvará na prefeitura e já estavam funcionando lá. Restringir os produtos do alvará ou não? Alguns, embora tenham um alvará que permite vender um produto A e B, ele vende C, D e E, né? Fora do que está previsto no alvará. Identificamos isso também. Ser informal e negociar o ponto politicamente, descobrimos interferências políticas em vários municípios da Grande Vitória na época, em que fatores políticos, o mais chegado do vereador tal, do presidente da associação tal, parará, ele tinha mais facilidade para conseguir um ponto à revelia do outro, que está lá numa fila, numa espera, tentando, identificamos a presença de elementos políticos nesse tipo de empreendimento. Algumas questões que complicam a atividade deles, né? Dias de chuva, por exemplo. Dia de chuva, se a chuva chover uma semana inteira, eles não têm ganho, porque as pessoas não saem na rua, não vai ter como vender. Existem problemas em relação à refrigeração dos produtos. Então, eles precisam de energia elétrica. Uns têm aí uns pontos de distribuição em alguns municípios, em outros municípios, literalmente, identificamos que eles fazem ali um gato, e a gente não sabe se aquele gato é alguém faz vista grossa, é uma coisa consensuada, vamos dizer assim. Pagar espaço para guardar os equipamentos ou negociar com segurança privada exercida por servidores públicos. Tem ideia do que eu estou falando aqui? Estou falando de como surgem as milícias, né? A gente descobriu isso em vários momentos. Pessoas que pagam para que alguém cuide ali durante o dia ou depois da noite que fecha, para ninguém violar esses equipamentos, esses trailers e tal, e a gente descobriu que, inclusive, até servidores públicos estão exercendo essa função, vendendo a segurança, quando, na verdade, nós temos o poder público que deveria estar fazendo isso. Bom, ainda, existem particularidades. Existe o tipo de empreendimento pé no chão, que é esse churrasquinho, por exemplo, do Índio, que é o primeiro, o meu parceiro mais gordinho ali em cima. O Índio, ele tem um carrinho de churrasquinho na rua. Então, este é um tipo de equipamento. Ele não está dentro do equipamento. Existe diferença de legislação e emissão de alvará. Quando você é um pé no chão ou quando você tem um atendimento dentro da estrutura, que seria um food truck. A gente não sabia que existiam essas diferenças, né? E também existem aqueles que tentam quebrar essas modalidades aí, já que tem as taxas de valores diferentes para pagar, e criam umas coisas meio mistas, assim, meio dentro, meio fora, né? Ser simples ou criar um chamariz, criando uma identidade visual, por exemplo, né? Fidelizar clientes presencialmente, usar aplicativos de redes sociais para aumentar, quais as estratégias de marketing que esses empreendimentos
podem utilizar. Então, a gente percebeu que era uma coisa teoricamente simples, né? Eu acho que eu comentei com vocês aqui, um aluno uma vez falou assim, eu ia num lugar desse, comia um sanduíche, voltava para casa e estava tudo bem. Agora não, agora eu fico lá pensando se o cara tem um sistema adequado para fazer o gerenciamento financeiro dele, se existem condições ergonômicas adequadas, se a higiene está adequada, como que o atendimento está funcionando, se existe um marketing, né? Então, assim, você vê que uma coisa simples, nós identificamos aí que tem desafios, tem oportunidades, tem desenvolvimento profissional, tem desenvolvimento pessoal e, portanto, tem transformações. Bom, neste foco, o que nós fizemos? Esse primeiro cartaz do lado, a gente fez a integração entre o projeto e uma disciplina específica, que é a disciplina de práticas em engenharia de produção. Passamos um mês e pouco preparando os alunos para que eles conhecessem o que a pesquisa anterior já revelava sobre esse tipo de empreendimento. Então, chamamos empreendedores para que eles viessem na universidade conversar com os alunos. Então, eles vieram na universidade, conversaram com os alunos, e o convite feito foi o seguinte: nós queremos saber qual foi a motivação social que te fez empreender na rua, né? Qual é o seu contexto de empreendedor dentro de um mundo social? Quais são suas histórias de vida que trouxeram vocês para esse mundo de empreender na rua? Depois disso, passamos então por um preparo e os alunos começaram a efetivamente visitar esses espaços. A gente, vocês vão ver no cartaz que está do lado direito de vocês aí, os alunos estão todos uniformizados, usando o colete que identifica que são alunos como pesquisadores da universidade. Então, eles passaram a conversar com esses empreendedores com a seguinte ideia: a ideia de que eles pudessem, a partir dos conhecimentos que eles têm na engenharia de produção, produzir uma consultoria para esses empreendedores nos itens que eles identificassem como possíveis para que eles pudessem fazer proposições. Então, eles passaram a observar, fizeram entrevista, entraram dentro desses espaços, né? Fizemos várias visitas dentro dos empreendimentos, com os empreendedores, onde eles entrevistavam e ficavam observando, né, ali durante muito tempo. Para a engenharia de produção, não é comum alguns métodos de coleta de dados, eles tiveram que trabalhar com uma coisa mais do mundo social, de fato, observar, fazer notas de campo, depois construir diário de campo, ou seja, fazer todos os registros do que foi observado, para que eles pudessem, então, depois, construir uma proposição de consultoria para esses empreendedores. Então, fizemos um preparo para essa consultoria, que aí a gente mostra que é o construindo o repertório para a consultoria, em que os alunos, nós discutíamos dentro da sala de aula, paralelamente às visitas, artigos, o que já tinha de conhecimento publicizado sobre esse tipo de empreendimento. E lá no final, nesse cartaz à direita, foi o momento em que os alunos apresentaram as consultorias deles, né? O resultado do que eles observaram e apresentaram as proposições para esses empreendedores. É curioso que o seguinte, nós, conforme eu disse, tudo que nós havíamos identificado, neste momento de finalizar a atividade, nós tivemos a presença de representantes da Prefeitura de Vitória, porque tomaram conhecimento do trabalho que nós estávamos fazendo, ou seja, despertamos o interesse do poder público em relação à nossa pesquisa. A nossa presença na praça já era um pouco assustadora no início, tanto que nós tivemos que preparar os alunos. Olha, como existem algumas questões que não são explícitas e nem todo mundo quer falar sobre elas, mas faz parte do processo de entender a nossa sociedade, de entender o tipo de empreendimento, de entender o uso do espaço público, então a gente vai respeitar essas delimitações que já foram identificadas, e aí a gente preparou os alunos para como que eles deveriam reagir a qualquer abordagem que fosse fora do escopo do nosso trabalho. Mas, ainda assim, 3 vereadores entraram em contato, queriam participar do evento. Eu disse que o evento era um evento aberto, mas nós não convidamos especificamente nenhum vereador para estar lá, apenas 2 mandou representantes de seus gabinetes para acompanhar o que nós estávamos fazendo. Acabamos construindo uma possibilidade de contato com o município, para que a gente possa propor, de fato, alguns ajustamentos, né, nesse tipo de empreendimento. Então, veja bem, era algo extremamente despretensioso lá no início, né? Despretensioso. Mas, à medida que nós vamos trabalhando o projeto, nós vamos percebendo o quanto de assuntos, de questões multidisciplinares, interdisciplinares, que nós podemos puxar para propor transformação social.
E aí, nesse momento, esse dia aqui foi muito legal, inclusive o diretor, professor Jorge, que é diretor de política de extensão, esteve presente, a Paola também, que é da extensão, que cuida da parte de suporte, e a diretora de suporte esteve presente também, acompanhando essa atividade final nossa, foi muito legal. E aí o NEPEX, o que o NEPEX está fazendo? Que é o outro projeto agora da Árvore lá. Nós fizemos uma pesquisa, apenas 137 colegas técnicos administrativos responderam sobre as experiências dele com o projeto de extensão. À época, 137 colegas responderam apenas, 57% disse que nunca tinha participado de nenhuma atividade extensionista e 42,9% disseram que já tinham participado. Bom, o que nós começamos a fazer? Chamar as pessoas para conversar. Vem aqui conhecer o que nós temos aqui, vamos bater um papo, vamos trocar ideia, vamos tomar um café, vamos criar aqui alguns momentos para que a gente possa pensar em ideias, em projetos, né, que podem ser criados para envolver o técnico administrativo. Ô, Aline, quando eu falo para você que vem aqui tomar um café, você lembra de quê? Né? Então, a gente sempre tem um café para bater um papo, para melhorar o nível da ideia, mas quando o curso que você fez, ele tem um momento específico, né? Hora do cafezinho. Hora do cafezinho, quando você reúne as pessoas e traz um momento de leveza, em que a cabeça da gente pensa com mais leveza e a gente pode desenvolver melhor nossa capacidade criativa. Mas não ficamos limitados a esses projetos. A gente estamos tentando, né, entrar dentro da Vale, propor projetos onde a gente possa ter remuneração, inclusive, e remuneração para os alunos, financiamento para a manutenção dos projetos. Nós temos trabalhado nesse sentido, de puxar as pessoas para participar dos eventos, né, criar oportunidades de todas as formas. Aqui são 2 cursos que foram ministrados durante a Semana do Conhecimento, né? O curso foi exatamente sobre isso. RSC e Extensão Universitária, TAIS em Ação. A gente criou uma oficina rápida, assim, dentro daquele evento, para que os colegas pensassem assim, como que eu crio um projeto? Como que eu posso fazer isso? Foi apenas, óbvio, foi apenas um primeiro momento de despertar. E uma outra oficina que nós criamos foi Cotidiano, Informação e Fotografia com Celular, onde a gente trabalha a leitura da imagem dentro de um contexto de vivência, de experiência de vida, como é que nós interpretamos, então, a imagem, né? E aí a gente entra dentro da produção da fake news, da ideia de você não estar vulnerável a determinados tipos de informações. Então, assim, a ideia é aprender a fazer fotografia, mas isso tem um contexto muito mais amplo que nós podemos agregar dentro dos projetos de extensão. O outro projeto, esse monte colorido que vocês estão vendo aí, é o Visual Integrativo, porque ele traz a parte de comunicação, né? Todos esses cartazes, as apresentações são produzidas. Tem um momento interessante que alguém tomou conhecimento do projeto e aí entrou em contato para alguém dar uma entrevista sobre empreendedorismo e aí meu nome apareceu lá, me indicaram. E aí eu falei, olha que interessante, já descobriram aí que tem um projeto que a gente trabalha com empreendedorismo de rua, e aí o jornal foi lá e eu fiz uma entrevista para o jornal ES Hoje, falando sobre o empreendedorismo, a perspectiva do empreendedorismo e o crescimento do empreendedorismo por necessidade, onde se encaixa aí o empreendedorismo de rua. Um outro projeto que nós temos lá, que não está formalizado ainda, porque é uma demanda pensada e pequena, seria com a Secretaria de Educação, em que diretores de escola identificam alunos com talentos especiais, né, em algumas áreas. Então, a gente convida a família, vai lá na universidade, a gente convida um professor para conversar com ele pelaquela área que ele tem, que ele demonstra maiores habilidades. Então, ele vem na universidade, gente, para um aluno de periferia, para um aluno que não tem, às vezes, sequer a ideia de que lá na frente ele pode ter um acesso à universidade, estar dentro da universidade, ter um momento agendado com um café, com um professor da universidade de uma área específica, ele é orientado ali, depois a gente cria um outro momento, pega uma empresa, conversa com a empresa e ele vai lá junto, isso sempre com a família, tá? Ele vai lá dentro da empresa e fica lá, passa um dia dentro da empresa, vendo como que aquilo funciona. Então, isso é transformador. Tem a Rita, que é uma psicóloga que vai entrar no projeto agora, que vai trabalhar essa questão de vocacional, né, identificação de habilidades e orientação profissional. Então, tudo isso são redes que nós podemos criar, atendendo às demandas da sociedade, ok? Olha as demandas que nós identificamos nessas atividades.
Precisamos de pessoas que trabalhem com editoração, edição de vídeos, redes sociais, empreendedorismo feminino é um destaque importante, cuidados pessoais, olha, família, alimentação, saúde mental, inclusão, acessibilidade, controle social no âmbito da universidade. Isso foi, inclusive, uma ideia que eu vi num encontro em que o TCU esteve presente num evento da universidade, e eu me lembro que, se não me engano, o Guilherme, o nome dele, ou Leonardo, um dos secretários da TCU, ele falou da possibilidade de a extensão atuar como controle social, né, para a sociedade. Nós podemos, inclusive para a própria universidade. Lembra lá fora, quando eu falei que o técnico administrativo ele nunca é lembrado? Mas coloca o técnico administrativo para fiscalizar as coisas da universidade e denunciar as mazelas, por exemplo. Rapidinho descobre que o técnico existe. Isso é um dever, não só é um dever que nós temos enquanto servidores públicos, mas é uma possibilidade de movimentarmos socialmente pessoas para que, de fato, exista controle social sobre as instituições públicas. Tudo isso pode ser pensado, ok? Meio ambiente, sustentabilidade, negócios de impacto social e socioambiental, geração de renda, gestão financeira no empreendedorismo informal e MEI, que é o que nós fazemos, né? Educação, reforço escolar. A gente pode estabelecer parcerias com escolas, né? Normalmente isso depende de um contato com a Secretaria de Educação, mas são coisas que a gente pode criar, a gente pode desenvolver. Existem muitas oportunidades de criar projetos. Agora, voltando lá no iniciozinho, eu falei, né? Isso significa trabalho. É trabalho, nós temos que trabalhar. Então, quais são os primeiros passos para pensar, assim, depois de um projeto alinhado um tema, né, um assunto, um conteúdo que pode ser tratado, recursos didáticos, pensar em formato. Posso fazer isso presencial, semipresencial, à distância, atividades síncronas, assíncronas, ou seja, eu posso fazer, como eu estou fazendo aqui, uma atividade síncrona, ainda está todo mundo acompanhando online lá, junto. Mas poderia ser uma coisa, um vídeo gravado para as pessoas verem em outro momento. Então, teoricamente, está síncrono para quem está aqui e assíncrono para quem vai assistir depois, né? Produção de materiais didático-pedagógicos, material físico, material digital, pensar nas estratégias de aprendizagem usando recursos digitais, identificar os públicos para os projetos, né? A gente tem várias estratégias que a gente pode utilizar para captar pessoas para serem atendidos pelo projeto, e inclusive instituições organizadas. A gente pode, por exemplo, ir numa associação comunitária e verificar o que tem ali, quais são as demandas locais, como que nós podemos contribuir aqui, por exemplo, fazendo um plantão um dia por semana, com um técnico administrativo, um aluno, né, participando disso. É fundamental que os alunos estejam presentes nos projetos, tá, gente? É uma das premissas. Mas a extensão precisa ter público interno e externo para a gente desenvolver as atividades, né? E aí eu penso assim, isso que eu estou fazendo aqui só tem público interno, né? Será que é público só interno? Eu vou depois transformar isso aqui num experimento social e vou provar para vocês que isso que a gente está fazendo aqui está impactando pessoas que estão fora da estrutura da universidade daqui a pouco. Eu vou provar para vocês isso, ok? Definir carga horária, né? O quanto tempo esse conteúdo, esse projeto, eu posso, se for um curso, se for uma oficina, se for uma palestra, definir tempo, né? Dimensionar conteúdos dentro do tempo. Isso é uma coisa importante que nós temos que fazer. Portanto, com o incentivo do PL 5874, que é o reconhecimento de saberes e competências, eu achei por bem trazer para vocês experiência do que nós estamos fazendo, do que pode ser feito, de como nós estamos amparados para fazer essas atividades, pensando em construir o nosso RSC. Sempre pensando no que eu disse anteriormente, nós estamos falando sobre trabalho. Ô, Juan, eu queria que você rapidamente sentasse aqui um pouquinho e falasse o seu percurso como aluno. Nós nem ensaiamos, tá, gente? Mas, assim, é importante que o aluno participe. Fica à vontade, quando eu tomo um café. Se apresenta e fala. Sobre o projeto? Sua experiência, sua percepção sobre o projeto. Tá, beleza? Todos me vendo aí. Bom dia, pessoal. Me chamo Juan. Tenho 22 anos. Eu estudo na UFES, faço o curso de Engenharia de Produção. Participo do projeto Fênix, junto com o Júnior. Posso dizer que eu conheço desde o início. Lembro que quando a gente estava lá no laboratório, o Júnior ainda estava escrevendo o documento, redigindo, criando a imagem. E esse projeto ele veio com algo muito diferente, principalmente dentro do curso de Engenharia de Produção, onde a gente é ensinado a sempre olhar para as empresas, e quando a gente vai em loco, são sempre grandes empresas, né? A gente vai ali para
para grandes empresas ali em toda a região. Então, a gente não tinha acesso a microempreendedores. Foi quando aí o Júnior ele veio com essa perspectiva. E antes da gente começar, de fato, a trabalhar com essas microempresas, que seriam os food trucks, a gente teve essa perspectiva mais social, coisa que já não é abordada tanto no nosso curso, principalmente por ser uma área voltada mais para a exata. Então, a gente teve nesse primeiro contato com os empreendedores. Eles foram, então, até nós, para a gente, antes de olhar para o food truck, olhar para números, a gente pudesse primeiro olhar para as pessoas. E nesse primeiro contato, então, a gente teve acesso à história deles. A gente teve pessoas, então, que perderam oportunidades de emprego, pessoas que não tinham escolaridades e pessoas também que a gente identificou uma vocação desde o início. Um deles até que era menor de idade, já começava vendendo, e hoje aí já construiu, inclusive, os seus próprios food trucks, né? E então, a gente começou a entender esse lado um pouco mais social do que causava as pessoas estarem ali. E aí, partindo disso, então, a gente começou com as entrevistas, para entender quem são as pessoas que a gente vai atender na consultoria, quais são as histórias delas, as suas dificuldades, primeiramente não como empreendedores, mas como pessoas, né? Muitos ali estavam passando por problemas em casas, como divórcios, haviam tentado outros projetos e já haviam quebrado, então tinha ali um problema financeiro, e a gente foi começando a estruturar toda essa questão, e aí sim, depois da gente entender de fato a pessoa, a gente começou a entender o negócio, qual que era o impacto que ela estava gerando ali, o que ela poderia melhorar com o recurso que ela tinha, o que o governo, com projetos que muitas vezes não são divulgados, poderiam ajudar naquele empreendimento. E aí a gente passou, então, foram 6 meses que a gente passou na matéria? 5 meses auxiliando eles, mostrando alternativas que eles poderiam levar para construir e melhorar o empreendimento que eles haviam já gerado com o próprio esforço, né? Então, o Projeto Fênix, ele veio justamente para renascer. Muitos empreendimentos estavam perto de quebrar, né? Fazer um empreendimento aqui no Brasil é algo muito difícil, principalmente sem apoio. Então, eu vejo o Projeto Fênix como esse lado do apoio mesmo, onde a gente, como universidade, pode entregar para esses empreendedores informações e técnicas avançadas que muitas vezes são disponibilizadas somente para grandes empresas, mas que a gente aprendeu que a gente também pode utilizar elas em pequenos empreendimentos. Okay, isso é um resumo. Tivesse planejado, não teria ficado tão bom. Só se apresenta, por favor. A Aline é nossa bolsista. Ela vai só falar rapidamente com vocês. Falou do seu curso, processo seletivo, o que você está fazendo nesse curso? Opa, licença, bom dia. Eu sou a Aline, eu sou bolsista do Projeto Fênix. Então, como o Valdir e o Juan já falaram, o meu primeiro contato, eu vi a oportunidade no nosso grupo, no grupo de contábeis, eu sou aluna do curso de Ciências Contábeis, e assim, o primeiro contato foi sendo ofertado como uma bolsa, um projeto de extensão, mas também vinculado ao curso de Engenharia de Produção. E eu lembro que na entrevista que eu fiz com o Júnior, eu falei, olha, eu tenho um leve preconceito, assim, com o curso de Engenharia de Produção, porque as pessoas lá são um pouquinho, assim, com todo respeito, são um pouquinho, assim, vivem numa bolha, tem um nariz um pouquinho empinado, mas, assim, eu sentei lá com a mente aberta e falei, eu vou me aventurar, e também eu pensei que, por ser uma coisa vinculada a essa área mais de exatas, meu curso, por incrível que pareça, não é um curso de exatas, é um curso que a gente tem muito essa questão social, a gente lida com os números, a gente organiza, mas a gente também lida muito com essa questão social, de socializar com as pessoas, com as empresas, para poder entender melhor. Então, assim, eu sentei e eu falei, olha, eu estou disposta, eu quero entender mais como é. E é um projeto também, como ele disse, é uma coisa multidisciplinar, porque a gente vai ter esse contato com os empreendimentos de rua, a gente vai ter toda essa questão e vai contar muito para o meu aprendizado, porque eu sou da área da contabilidade, então, assim, entender essas questões fiscais, de números, de como funciona a contabilidade para os empreendimentos de rua, como eles conseguem contabilizar tudo, colocar isso, organizar os dados. E, então, eu sou recente no projeto ainda, tem mais ou menos 3 meses, mas
pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou observando, também pelo que eu estou aprendendo, é uma experiência nova, uma experiência legal. Esse vínculo que eu estou fazendo com os participantes do projeto também, com toda a questão, é muito legal, e eu sei que vai contar muito para o meu aprendizado, mesmo sendo uma área diferente da minha, totalmente, assim, para lá e eu tô aqui, eu sei que é uma coisa muito legal e tem bastante conhecimento. É isso. Obrigada. Obrigado, Aline. Vamos abrir para... Eu quero até fazer uma pergunta. Só um segundo. Gente, a importância dos alunos participarem é exatamente para a gente ter esse retorno, né? Como isso efetivamente funciona. Mas faltou um retorno. Eu disse que a gente produz impactos para as pessoas que estão na universidade e para as pessoas que não pertencem ao quadro da universidade. Tem alguém aqui que não pertence ao quadro da universidade? Tem. Né? Então, Luciano, por favor, por estar aqui 2 dias participando, eu queria que você sentasse aqui, o Luciano é o jornalista do sindicato, ele está acompanhando. Então, a questão é, estamos causando impacto para alguém que faz fora da universidade, com a extensão? Por favor, Luciano, não ensaiamos nada. Então, fala aqui. Vem falar, Luciano, é bom que todo mundo te conhece. Meu filho. Não, o que eu vi aqui... Se apresenta, porque tem gente que não te conhece. Sou Luciano, sou jornalista, trabalho para o Sintufs. Seu celular, para a gente filmar você. Não, tranquilo, gente, eu fico por trás das câmeras. Eu, assim, né, nesse segundo workshop, encontro que o Júnior está trazendo, eu estou mostrando que eu estou entendendo ele, estou vendo ele muito como um entusiasta, assim, do que o técnico administrativo pode fazer na universidade, para além da sua função mesmo, porque ele, né, para o concurso ali que ele fez, do setor que ele trabalha, e de você ocupar esse espaço, né, de extensão, né, que não é só do docente, né, e a universidade entende isso, né, como se fosse aquela coisa de república de docente, né, que tem técnico que fala, enfim, e dessa importância, né, de você trazer isso para o técnico, né, para que ele possa se reconhecer também como uma pessoa que pode contribuir para esse, né, para esse tripé. Quando você mostrou aquele tripé, eu lembrei do surubão, né, mas o surubão são os 3 segmentos, né, não é pesquisa, ensino e extensão. O surubão é a escultura lá na... Agora eu esqueci o nome do autor, né? Isso. A insociabilidade, em princípio, extensão e a materialidade no formato de escultura, como se fossem 3 pessoas juntas, né, que se colam no final. Assim. E veja que para mim eram os 3 segmentos, né? Estudante, técnico e docente. Mas é isso, né? De mostrar que o técnico tem um potencial muito grande dentro da universidade. Então você vê que a ação extensionista, mesmo da forma mais despretensiosa, ela produz efeitos a todo mundo que está no seu entorno. Então, isso é o esperado da atividade extensionista. Bom, agora eu vou passar para vocês dúvidas, sugestões, perguntas, fiquem à vontade. Eu só peço que o pessoal está no chat ali, se levantar a mãozinha, eu vou saber aqui. Vou passar para a Patrícia aqui. Então, gente, bom dia, né? Todo mundo me conhece, não vou me apresentar de novo, né? O Júnior, eu esqueci o nome da Aline. Eu vou na linha da Aline. Assim, eu penso, principalmente para a gente que é do hospital, a gente está muito fora do que é projeto de extensão, ensino, pesquisa e extensão. A gente não se vê nesse papel como técnico administrativo, que a gente pode ir além. Eu, na universidade, sou técnica de enfermagem, meu concurso é de técnico, já fiz graduação, já fiz pós-graduação. Mas eu não consigo me ver inserida em poder atuar em projeto de extensão. Então, a gente daqui do CAM, assim, as pessoas que estão online, né, a gente tem uns grupos aqui do hospital, todo mundo vem atrás do RSC. O interesse de todo mundo é RSC, para crescer, é lógico, isso, sem dúvida, né, todo mundo quer essa melhoria. Mas a gente não tem esse caminho, porque o CAM, na verdade, ele é como se fosse
fora da universidade. A universidade não nos reconhece como pertencente da universidade. Então, isso que você apresenta, dessa gama do que a gente pode fazer, a gente não tinha ideia que a gente poderia participar disso tudo. Além de não ter ideia, a gente não sabe como fazer. Eu acho que, assim, agora, com o RSC, a gente vê as pessoas se interessar, né? É lógico, é óbvio, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um retorno, que vai ser merecido, entendeu? Então, como ela fala assim, nossa, não é a minha praia, não era aquilo, mas eu vim, eu acho que é isso que a gente está procurando, além do benefício financeiro que a gente vai ter, o reconhecimento como profissional, a oportunidade de se sentir pertencente da UFES, de poder participar de projetos, de saber como que eu posso estar inserido, como que eu posso, será que eu posso atuar? Aquele dia que você segue daqui, nossa, assim, o primeiro encontro com você foi muito gratificante, todas as pessoas que voltaram aqui, teve gente que nem não estaria de plantão, veio, trocou plantão para estar aqui, para ouvir essa continuidade, porque a gente quer aprender, a gente quer ter essa oportunidade. E qual é a nossa dúvida? Como fazer? Como entrar? Como participar? Como que a gente vai poder estar inserido? A gente já juntou um grupinho aqui, já pensando, ó, o projeto que a gente vai montar aqui, aquele dia, a gente ficou, assim, ninguém foi almoçar, Júnior. Todo mundo ficou aqui porque a gente já começou a se interessar. Então, talvez quem está online não conseguiu pegar o depois das câmeras, que a gente ficou aqui com você. Então, acho que isso é legal, e a gente não tem essa oportunidade como o CAM. Eu estou no conselho, eu sempre falo isso, gente, o CAM pertence à UFES, vamos inserir o CAM na UFES. Então, a gente precisa aprender, porque a gente é muito técnico. A gente é só assistência. Hoje tem um conselho? Hoje tem, eu vou para lá. Então, hoje lá, quando tiver fala livre, fala que existe um novo momento, existem existem oportunidades, a universidade precisa se estruturar para isso, o segmento docente precisa ser sensibilizado para essa possibilidade de transformação. É assim que nós vamos conseguir fazer mudanças. Então, isso que nós falamos hoje é motivo para você lá hoje, entendendo essa perspectiva e a necessidade de que a universidade se envolva nisso, então, já começamos a fazer mudanças. Essa para constar em ata a sua fala no final. Uma das coisas que eu falo sempre assim, os nossos técnicos às vezes falam as coisas nas instâncias colegiadas e tal, e ali fica. Não, toda reunião que eu participo, minhas contribuições, eu faço questão absoluta de deixar registrado em ata. Todas. Às vezes, aquilo que eu vou deixar registrado lá é até um incômodo para alguém, mas faz parte do processo de transformação. Existe uma questão que é como você perturba o ambiente, né? Perturbar o ambiente não é no mau sentido, não. É tirar esse conforto. Os próprios docentes, às vezes, eu converso com muitos, e assim, professores excelentes, muita gente boa, assim, super acessível, mas quando você vai conversar com eles, é dentro do vício, é uma cultura, né? Então, isso ficou impregnado durante tanto tempo, que eles também não veem o técnico administrativo como pode ser visto. Então, a gente tem que provocar essas mudanças. Se a gente não provocar essas mudanças, elas não vão acontecer. Davi? Vem aqui, Davi. Porque senão não aparece o pessoal do trabalho. Vou só encerrar essa. Depois desse pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, Júnior. Na verdade, assim, eu queria montar um raciocínio para saber se isso fica de uma forma, de uma tradução mais que a gente consegue absorver mais sobre todas essas possibilidades que você apresentou. A gente primeiro falou, vocês primeiro esclareceram, né, a gente já conhece esse conceito, que o RSC, na verdade, é um reconhecimento de tudo que você faz a mais do que a gente tem a obrigação de fazer, né? Muito embora seja muito amplo esse conceito, mas é de o que a mais você faz e que pode ser reconhecido como um saber dentro dessa dimensão do RSC. Então, esse é um elemento importante para a gente entender. Então, o que a gente faz a mais. A outra coisa é que você apresentou a estrutura organizacional ali da extensão, né? O que é um programa, como ele suporta, como ele é uma estrutura de suporte para projetos, ele tem que ter pelo menos 2 projetos,
E agora, o que é mais relevante para a gente é assim, o que é um projeto e como ele está estruturado em ações direcionadas à proposta desse projeto. E aí que eu quero tocar nesse ponto ali. Então, um projeto, ele tem várias ações, ok? A primeira pergunta é, o projeto, o projeto dos técnicos administrativos em extensão, NEPEX, eu ia falar NEPEX. O NEPEX, ele é um projeto que tem várias ações, sim, certo? A primeira pergunta é, cabe outras ações? Sempre. Entendeu? Essas ações, ela casa com o nosso fazer além do obrigatório? Deu para entender que, assim, aqui a gente, no hospital, conhece vários problemas. Individualmente ou coletivamente, ou de uma forma que já está estruturada, às vezes, tá? Sim, exato. A gente resolve esses problemas do paciente, da comunidade, resolve esse problema do setor, resolve esse problema do colega, e eventualmente, esse fazer a mais, ele cabe dentro desse projeto do NEPEC, certo? Certo. Entendeu? Que às vezes a gente não precisa estar pensando numa estética, numa estrutura de projeto sistematizado, com Você mais... pode criar ações, né? Você pode estar uma ação e pode conversar com o Júnior e falar, Júnior, eu posso vincular essa ação. Nós temos vários exemplos aqui. Nós conhecemos problemas aqui no hospital? Não, né? Então a gente sabe de paciente que não consegue acessar a porta de entrada do sistema de saúde. Então, esse é um problema. A gente resolve esse problema toda hora, o tempo todo. É possível estruturar essas soluções que a gente aplica numa proposta, numa ação dentro desse projeto, dentro de um projeto? Essa é a lógica, entende? Isso não está distante como a gente pensa. Não está longe. Os pacientes chegam aqui e não sabem para onde vai, porque nós temos um labirinto, nós trabalhamos num labirinto. Esse é um problema. Como é que a gente ajuda isso? Todo dia, não é? A gente sai daqui, vai lá e leva e tal. A gente pode envolver aluno nisso, a gente pode envolver um fluxo para isso. Ou seja, muitas coisas que a gente faz aqui já é uma ação que cabe no projeto. Já é o que a gente precisa, de repente, é documentar isso, né? E isso não precisa de uma estrutura macro, de uma estrutura maior, mais ampla, de um projeto ou de um programa. Eventualmente, Júnior, uma dessas ações pode se transformar futuramente num projeto? Sim. O caminho, ele não precisa estar lá em cima. A gente pode começar devagar. Mas o programa, para você ter uma ideia, ele surgiu depois. Primeiro, eu pensei em projetos. Quando tínhamos 3 projetos, então depois dos projetos, agora nós temos projetos, agora a gente pode, então, ter um programa para abraçar todas essas ações. Então, como eu mostrei para vocês a iniciativa que a gente está com alunos do ensino médio, né? Os talentos do ensino médio, que a gente pode colocar em conexão com docentes da universidade, com os técnicos administrativos que desempenham funções, com o mercado, com orientação profissional. Então, a gente ainda são ações, mas isso pode se transformar num projeto lá na frente. Então, a gente tem que juntar isso. Mas eu proponho, inclusive, Patrícia, uma das coisas que nós podemos fazer é criar as oficinas de projeto. São outros momentos. Que aí a gente pode conversar, juntar pessoas de diferentes áreas e tal, e pensarmos em oficinas. Que aí a gente consegue fazer isso de uma forma mais adequada. A gente vai passar para o pessoal que tem pergunta ali, mas tá. Mas eu te ajudo aqui. Mas como assim? Como a gente está na greve, eu até recebi aqui no grupinho aqui uma pessoa me falando. A gente pode aproveitar o momento da greve para a gente juntar, formar esses grupos para fazer essas oficinas. A gente pode colocar como proposta para a greve. A gente está aqui, gente, o tempo todo. Vamos aproveitar esse momento para a gente fazer isso. E a gente junta, analisa, faz um diagnóstico dos problemas que a gente tem aqui, e com esses problemas, o que a gente pode juntar, e pedir o Júnior para vir de novo. Quantas vezes a gente precisar, a gente pode contar com você, Júnior? Nossa, já falei que se eu subir esse morro 3 vezes por semana, eu emagreço. Então, mas é bom, já vamos resolver o problema do Júnior, ó.
Então, vamos lá. Tem 3 pessoas que levantaram a mão. Primeiro é Janildes, depois a Cida e depois a Renata. Então, vamos na sequência. 3 minutos, tá? Cada um. Bom dia a todos, a todas, todos. Desculpa a cara amassada, mas eu estou em casa fazendo a faxina e participando com vocês. Meu nome é Janildes, eu estou aposentada, estive por 29 anos no CAM, e talvez 3 minutos não dê para eu falar tudo, que eu sou faladeira, né? Mas, enfim, vou tentar resumir o máximo. Uma coisa, Patrícia, que eu quero, assim, refletir junto com você, é que você falou da dificuldade do CAM, né, estar no projeto. Eu visualizo que o CAM sempre esteve em projeto de extensão, sempre fazendo algum projeto sem saber que era projeto. Aliás, sem estar dentro do projeto de extensão, né? O técnico administrativo no CAM sempre fez e faz alguma coisa do jeito que faz até hoje. O Davi está aí de testemunho, eu acredito que ele faz muita coisa na área dele. Eu, quando estive na coordenação da Câmara Técnica de Humanização e Ouvidora, vários projetos nós escrevemos e implementamos aí no CAM, e muitos, né, são de conhecimento de vocês, e isso, se estivesse dentro do projeto de extensão, seria, né, muito bom para contar, que foram projetos exitosos, muitos deles estão aí até hoje. Mas eu quero chamar a atenção aqui, né, uma reflexão, né, atenção. Eu estou aposentada e todos sabem que a aposentadoria, né, ela é nua e crua, ela não tem insalubridade, ela não tem adicional, ela não tem ticket de alimentação, ela não tem nada. E muitos aposentados precisam complementar a sua renda de alguma forma, né? Aí a pergunta fica, seria interessante, seria possível, né, o próprio sindicato, junto com essas ideias maravilhosas aí, pensar em algum projeto que incentivasse o aposentado a estar fazendo alguma coisa para estar fazendo essa venda, esse rendimento para ele, né, dentro da própria universidade, para fora, mas pensar também para dentro da própria universidade, né, tanto nos campos de Goiabeiros como CAM e outros. Tem a feirinha, né, tem a feirinha que já existe há anos, mas essa feirinha, ela praticamente já quase que acabou, e não é um projeto, não tem um incentivo, não tem uma formalidade, não tem, assim, um apoio, digamos assim, né, que um projeto de extensão oferece. Então, essa é a minha questão, e espero que vocês reflitam sobre isso. Muito obrigada. E obrigada, viu, Júnior? Muito boa a sua apresentação, a sua palestra, a sua fala. Parabéns. Obrigado, Janildes. Sim, Janildes, existem muitas possibilidades que nós atuamos dentro dos projetos, não nesse momento agora a gente está com o empreendedorismo de rua, mas existem muitas possibilidades em que nós atuamos, principalmente na pandemia, com o objetivo de contribuir com as famílias para que elas pudessem produzir uma renda, né, complementar, ou mesmo uma renda que seria a única para muitas famílias. A pandemia foi um marco, assim, em termos de pessoas que ficaram desempregadas, de comércio fechado, empresas fechadas. Então, assim, foi uma oportunidade. Nós entramos primeiro com uma proposta de que pudéssemos contribuir para outras questões do universo social. Na época nós chamávamos de parentalidade positiva, era um outro projeto, ele não está ativo mais, mas entendemos que havia necessidade de trabalharmos possibilidades para que essas mulheres tivessem uma renda complementar. Havia um projeto chamado EVA, e esse projeto tinha dentro dele uma das atividades que eu até ministrei, que era a produção de conteúdos digitais para as redes sociais, em que mulheres produziam em bairros periféricos, na maioria das vezes, bolo, picolé, fabricava salgado, pães, assim, e nós criamos... Maria Aparecida, feche seu microfone, por favor. Aí, nós fizemos um trabalho de inclusão digital
com essas mulheres, porque elas, muitas delas sequer conseguiam. Eu falei para ele que a gente ia fazer Maria Aparecida, seu microfone está aberto. Aí, por favor. Então, nossas contribuições, elas foram no sentido de ajudar essas mulheres a ampliar as suas vendas utilizando as redes sociais. Mas tem sempre uma atividade multidisciplinar. Atuamos junto com elas, formando essas mulheres para atuarem também nas redes sociais, capacitando essas mulheres para atuar nas redes sociais. Elas aprenderam desde noções básicas de designer a poder manusear corretamente uma rede social com finalidade comercial. Então, foram contribuições que nós podemos dar naquele momento. Mas dentro dessa linha, muitas outras coisas podem ser pensadas e a gente pode trabalhar isso, tá? A gente pode depois, Jamil, se você tiver um momento, a gente pode marcar para você ir lá conhecer o projeto e eu mostrar assim detalhadamente como que a gente pode produzir esses efeitos de maneira coletiva, pensando nos aposentados, por exemplo. Essa é uma possibilidade, tá bom? Cida, Ok. né? Agora é a Cida. Olá, Júnior, bom dia, Oi, parabéns bom pelo esse dia. projeto. Obrigado. Você está realizando um sonho meu. Há um ano e meio atrás, eu conversei com a Elane para a gente fazer esse projeto aqui dentro da universidade, para estar falando para os nossos colegas, ensinando nossos colegas que tem possibilidade do nosso técnico administrativo fazer a extensão, além de enriquecer academicamente, né, e estar ajudando no RCC. Parabéns por isso, você conseguiu colocar em prática, eu só tive a ideia, não tive tempo, que era rotina, falta de tempo, né? Mas parabéns. E estou à disposição para estar ajudando quando as meninas precisarem, em relação à orientação sobre o projeto, estou terminando meu mestrado agora, né? Nós aprendemos muito nas nossas aulas, né? Como fazer projeto, como, assim, estar inserido no meio acadêmico. Eu tenho até um projeto, até de falar para você. Ele ainda não é extensão, porque... Cida, você me ouve? A gente não está te ouvindo. Travou. Cida. Manda ela vir aqui, gente. Ela está aqui. Não aguenta, Cida. Ela está aqui, aí eu de vir aqui falar. Passa para a Renata, depois a Cida volta, gente. Renata, pode falar você, que depois a Cida volta. Olá, Renata, fica à Vai lá, vontade. Renata. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu queria parabenizar, tá? Tanto ao sindicato quanto ao Júnior, quanto à realização dessa ação. A Cida voltou, quer terminar, Cida? Cida, Deixa a vem Cida aqui, terminar. Cida. Até onde vocês me ouviram? Que você estava no mestrado, que você estava estudando, fazendo algumas disciplinas. E aí? Então, como eu estou terminando o mestrado agora em maio, né? Então a gente aprendeu muito sobre projetos de extensão. Vem aqui, Cida. Fiscaliza e trabalhe com beleza. Olá, gente, bom dia. Sou a coordenadora Cida Alves. Desculpa de não estar aqui presencial, porque eu estava fazendo parte administrativa do sindicato. Estava aqui falando, né, que essa... Esse projeto que o Júlio está desempenhando aqui era um sonho meu, né? Há um ano e meio, eu conversei com a Elane sobre isso, para a gente fazer essa ação dentro da universidade, para estar ajudando o nosso técnico administrativo a estar inserido no processo de extensão, porque tem a lei, mas infelizmente nem todo mundo sabe desse direito que nós temos de fazer extensão, de ter 10 horas para fazer extensão, liberação de carga horária, né? E também que estou à disposição para ajudar. Estou terminando meu mestrado agora, graças a Deus, em maio. Aprendi bastante sobre técnicas de projetos, né? De extensão, projetos de pesquisa.
E também eu queria perguntar para o Júnior, que eu estou fazendo um projeto juntamente com algumas mulheres na Serra. Nós estamos visitando escolas e orientando as nossas jovens sobre violência doméstica. Para que ele se transforme em extensão, é somente eu colocar alguns alunos da universidade, ou de serviço social ou de direito, para poder ele se transformar em extensão. Se é isso, tá bom? Muito obrigada. Estou à disposição para ajudar quem quiser. Obrigado, Cida. É exatamente isso. Extensão compreende envolvimento dos públicos internos e externos. O aluno necessariamente precisa fazer parte disso. Então, parabéns pela sua iniciativa aí, de estar fazendo esse trabalho. Acho que você pode contribuir muito com os colegas aqui, até por conhecer mais, né, sobre a área. E tudo que nós podemos construir dentro da universidade, em termos de ações dentro da atividade estratégica, precisa de mobilização, né? Historicamente, a universidade ela tem o docente à frente de tudo. Então, existe o desafio, a gente entender que nós precisamos juntar. Isso é um desafio grande. Esse desafio não se faz em silêncio. Esse desafio se faz conversando sobre isso em todos os espaços. Por isso eu falo que a representação dos técnicos nas instâncias colegiadas, elas precisam ser falantes, elas precisam se informar, elas precisam mobilizar, trazer, chamar a instituição para essa sensibilização. Do contrário, a gente não consegue. Não consegue mesmo. Esse é um desafio. Mas é um desafio transformador em todos os sentidos. Eu sou bem otimista, assim, às vezes tem colega que fala assim, você perde tempo demais. Eu não acho que eu perco tempo, não, pelo contrário. Eu valorizo mais o meu tempo, né? Se isso vai reverberar positivamente para a instituição no futuro, né? Eu percebo que só de ouvir as conversas, ouvir os comentários dos colegas aqui, ouvir sua proposição, a gente já está fazendo transformação. Então, se a gente não fizer isso, não criar esses momentos, a gente não vai mudar nada em nenhum momento. Então, eu estou disponível para todas as iniciativas. Bom, tem gente na fila aqui, deixa eu colocar o óculos, que eu estou ceguinho. A próxima da inscrita é a Renata. Renata, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar tanto ao sindicato quanto ao Júnior pela iniciativa em virem trazer esse conteúdo para a gente. Eu estava até aqui no chat conversando com algumas pessoas, falando com algumas pessoas, que as pessoas não estavam entendendo muito o porquê dessa conversa de hoje, mas talvez porque não viram a conversa passada, né, e não conseguiram entender que isso é uma continuação do que a gente estava falando na semana passada. Semana passada falamos muito sobre o RSC, né, de fato, e hoje a gente está dando uma solução, né, uma proposta do que a gente pode estar fazendo também para contribuir para o RSC. E aí, pegando a fala da Patrícia, não só para isso, né, a gente vai ter um ganho financeiro, então isso é um atrativo, obviamente, as pessoas, né, se preocupam, né, em estar correndo atrás porque tem um ganho financeiro, mas a gente tem um ganho quanto a pertencimento a quem nós somos na universidade, porque a universidade não funciona sem os técnicos administrativos. Uma universidade só com docente ou só com aluno não funciona. A gente sabe que se a gente para, né, a universidade tem prejuízos. Então, assim, a gente também ter noção desse papel de pertencimento. E aí, pegando o gancho do que o Davi falou, a minha pergunta gira um pouco do que o Davi falou e uma sugestão um pouco em cima do que a Patrícia falou. A minha pergunta seria essa, a gente pode, nesse primeiro momento, utilizar a estrutura do programa do NEPEX para agregar projetos do CAN, né, que a gente ficasse embaixo desse guarda-chuva do NEPEX nesse momento, e em algum momento, né, eu acho que foi isso que eu entendi, em algum momento, se isso toma um corpo muito grande, esses projetos podem virar um programa dentro desse núcleo. É isso, Júnior? Só para mim poder entender. E a outra colocação seria essa sugestão realmente da gente, de repente, aproveitar esse momento da greve e fazer essas oficinas de construção de projeto dentro desse momento,
né? É o que a Patrícia falou, acho que aproveitar essa hora que a gente está tendo essa possibilidade de ter mais pessoas reunidas, porque no nosso dia a dia assistencial é muito difícil a gente conseguir reunir as pessoas no mesmo horário para poder trocar ideia. E agora, nesse momento de greve, seria uma oportunidade excelente da gente poder estar reunindo as pessoas para já dar um pontapé para fazer essa oficina de projetos, porque, como o Davi falou, a gente tem muita coisa, muito projeto que a gente já faz sem saber, né? E seria talvez só de documentar para que eles realmente criassem corpo, né? Tivessem visão. Porque eu acredito que a gente vai ter aqui inúmeros projetos que inclusive já estão funcionando sem saber que são projetos. Né? Então, assim, a minha pergunta seria essa: se a gente consegue, né, aproveitar essa estrutura que já existe do NEPEX nesse primeiro momento, e a sugestão realmente dessa questão das oficinas de projeto, da gente poder estar utilizando isso agora no momento da greve. E, Júnior, nós vamos com certeza te explorar bastante, tá? Você vai virar praticamente lotação CAN agora. Bom, É isso, Renata, eu vou falar, gente. Muito obrigada. sim, respondendo, o núcleo foi criado exatamente para isso. Ele pode, sim, agregar outros projetos, e não necessariamente precisa depois ficar vinculado, ele pode tomar corpo e se tornar um projeto de vocês aqui do hospital, e se tiver tiver 2 projetos, por exemplo, ele pode, então, se transformar lá na frente num programa, e vocês desenvolverem muitas outras atividades dentro desse escopo. Só lembrando que a gente fala muito da extensão, e nós trabalhamos muito lá no laboratório com a pesquisa junto, né? Então, a gente tem grupo de pesquisa que integra o laboratório, e a gente acaba atuando junto com a pesquisa, inclusive alguns projetos, eles têm uma etapa especificamente de produção científica, então, assim, isso é tudo casado, né? Então, em termos de pontuação, alguém me perguntou ontem, mas eu vou pontuar só a extensão? Não, dentro do escopo da extensão, a gente trabalha de forma associada ao suporte ao ensino e também à pesquisa. Então, tem todas essas possibilidades. Então, o NEPEX está disponível. A questão das oficinas, eu diria que até o momento da greve, se for por agora, sim, a gente pode criar alguns momentos, até porque, gente, depois que a portaria do RSC sair, nós que estamos, né, no grupo de trabalho, nós não vamos ter muito tempo, né, para a gente desenvolver essas atividades. Então, talvez seria, de fato, a gente pensar um tempo mais imediato e aproveitar agora. Ok, Renata, respondida. Ilane agora. Gente, quem já falou alô, só abaixar a mãozinha aí. Que como Ilana, se você puder abrir a câmera para o pessoal que não te conhece, tá bom? Obrigada. Ei, essa tá que é a bom. Ilane? Ah, não conhecia, não? Ei, Júnior, estão me ouvindo? Bem? Sim, ouvindo. Oh, Estamos que ouvindo. bom. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Júnior, né, por essa iniciativa. Nós fomos colegas no mestrado, fomos colegas no CT, somos colegas na UFES, né? Até... Então, e contextualizar um pouco, né? Essas resoluções de extensão, eu sou representante do CEP, enquanto no CEP participo da comissão da SEGE, que é a comissão, inclusive, que trabalha a extensão na universidade, e sou representante também na Câmara de Extensão, enquanto técnico. Então, eu faço esse circuito aí quando a gente conversa sobre extensão hoje na UFES, junto com a CIDA também, né? E era realmente uma das nossas propostas, mas nós tivemos pernas para continuar, porque são muitas atividades, e aí o Júnior caminhou antes da gente, que foi muito bom. Uma das nossas propostas era essa, enquanto representante na Câmara de Extensão, de promover oficina de extensão e começar a falar da extensão para os técnicos, né, das suas atualizações das resoluções, antes de que o RSC chegasse, mas não tivemos tempo de fazer. Eu queria fazer uma proposta, Júnior, e também agora os colegas do Sintufes que estão aí na mesa, que a gente começasse a conversar com os professores sobre o RSC, né? Porque são os nossos gestores, na grande maioria, e talvez até ampliar uma ação de extensão desse grupo que você citou, Júnior, da engenharia de produção, para que a gente começasse a falar e divulgar o RSC. Claro que nós estamos esperando, né, sair a portaria, e o RSC está oficializado, mas é importante a gente já começar a movimentar. Na próxima sessão do CEP,
se a gente já estiver com a sanção presidencial organizada, já estivermos com o decreto, né, eu vou fazer uma fala a respeito do RSC. Isso precisa, sim, ser documentado, né, e aí é uma questão oficial, é uma sessão oficial da universidade, mas, para além disso, eu sugiro que a gente comece a falar internamente, mas falar, assim, em todas as instâncias, sabe? Eu vou falar no CEP, falar na SEG, quem for do Conselho Universitário, né, Patrícia e demais colegas também eu acho que sugiro que façam essa fala também, mas há muitos professores que não conhecem. Eu já ouvi professores perguntando o que é RSC, por que vocês estão de greve, o que é isso? Então, assim, precisa ser divulgado. E não é divulgado somente no e-mail da Progep, eu acho que precisa ser de outras formas também. Eu vou fazer uma provocação aqui agora. Eu acho que a extensão, a extensão é a abertura da universidade inteira. Então, está na hora também da gente se movimentar junto com o CAN, lá de Goiabeiras, fazer um projeto de extensão Goiabeiras-UCAN, Goiabeiras-Interior, e aí se movimentar com outros colegas técnicos, porque essa é uma das funções, e Júnior citou isso anteriormente, né? E o mais importante é fazer registro de todas as nossas atividades. Ontem mesmo, eu trabalho na Biblioteca Central, um colega sugeriu abrir um grupo de trabalho. Vamos fazer um grupo de trabalho, não sei o quê. Eu falei assim, vamos, desde que seja registrado. Porque eu já trabalhei, já participei de inúmeros grupos de trabalho, que hoje eu não vou conseguir comprovar que eu estive ali, né? Então, agora a gente tem que tomar essa preocupação, começar a se preocupar com os registros também das nossas atividades. Concordo com a Janilde a respeito das participações dos aposentados, né? É importante trazê-los de volta, enquanto eles não conseguem a sua retribuição financeira no RSC, mas eles vão nos trazer as contribuições que nós precisamos enquanto técnicos atuantes, que está com eles também, né? Guardadinha com eles lá na caixolinha, mas esses aposentados precisam voltar para a nossa ativa, né? Para estar com a gente aqui, contribuindo com as suas atividades. Esse eu acho que é uma das funções legais do RSC também, é essa possibilidade de mesclar os aposentados com os ativos. Eu acho que eu falei tudo, deixa eu pensar a questão da interdisciplinaridade. Sim, e a oficina de extensão. Eu estou aguardando, Júnior, você voltar para a gente começar a falar sobre as oficinas de extensão no CAN. Sim, importantíssimo no CAN. Mas nós temos o interior e Goiabeiras também. Há outros técnicos também que precisam, mas precisam, eu acho, a minha opinião, é que a gente comece a fazer essa interdisciplinariedade dos campos, porque eu tenho atividades que eu poderia utilizar junto com os colegas do CAN. E agora, pensando aqui em extensão, por que a gente não faz isso? Por que a gente não começa a pensar isso de uma forma mais ampliada, né? Então, eu acho que é isso aí. Parabéns, Júnior. Obrigado, Nani. É um trabalho conjunto, tá? Sim, a gente tem que fazer isso, eu só não concordo com você o seguinte, a gente não precisa esperar, aliás, já estamos atrasados, o RSC não ele é um motivo que surge agora, mas já devíamos estar falando, ocupando nossos espaços de fala em todos os momentos, chamando atenção para a presença do técnico administrativo e as possibilidades do técnico administrativo. Então, eu vou responder para você igual eu respondi para o reitor, quando o reitor disse assim, vamos ver o que as outras universidades vão fazer para a gente copiar. Eu falei, não, nós podemos ser copiados, a gente pode ser protagonista, nós podemos estar à frente. Então, estejamos à frente, já comecem a conversar, sim, lá no CEP, olha, momento de palavra livre, falem, os técnicos administrativos estão se organizando diante da possibilidade de atuação. O RSC é um incentivo a mais, sabe? Que a gente precisa dar celeridade a essa comunicação e a gente já perdeu tempo demais, acho que a gente já pode aproveitar mais o nosso tempo fazendo todas essas questões. Ilane, acho que você levantou a mão de novo, né? Quer complementar aí? Não levantei, não estou conseguindo abaixar a mão. Não. Tá. Mas tem uma outra mão levantada aí, não tem? A Edirene. Cadê a Edirene? Bom dia a todos. Bom dia, Edirene. Quanto tempo? É porque eu estou no trabalho e estou mais escondidinha. Tá. Eu queria parabenizar, desculpa a voz grossa, estou no processo de saúde meio complicado. Parabenizar, Valdir, não me surpreendeu a qualidade da sua palestra, que eu sei a competência que você tem, o domínio que você tem para falar sobre essas coisas. Eu acho que para a gente, pais, que
que estamos mais marginalizados em questão da universidade, essa sua palestra veio enriquecer muito para a gente, abrir um leque de possibilidades, né, para que a gente possa se organizar enquanto técnico administrativo e buscar verdadeiramente o nosso lugar na universidade, porque nós não somos apenas servidores, né, a gente participa de todo o processo que a universidade dispõe, que é projeto, pesquisa e extensão. Embora a gente não se sinta atuante em todas essas áreas, pode ter certeza que sim, nós atuamos em todas essas áreas, a gente só não tem essa consciência. E a gente não chama, né, para a gente essa responsabilidade. A partir dessa provocação, né, do RSC chegando, e todas as pessoas se movimentando para estar participando e ter sua pontuação para conseguir, né, alcançar os critérios da RSC, o que eu vi, né, nessa última semana, desde sua primeira palestra para cá, foi que as pessoas ficaram mais motivadas, surgiram várias boas ideias, a gente precisa de apoio, acredito, corroboro com a fala da Ilana, que às vezes a gente pode começar um projeto piloto em um dos campos e isso ser estendido para os outros, né, e a gente participar enquanto um grupo, né, porque às vezes um projeto em um campo pode servir para o outro também, e vice-versa. A gente quer, né, nós, falando do campo de Maruípe, especificamente do hospital, somos mais assistenciais, às vezes a gente não tem noção do quanto a gente participa dos projetos e da extensão, mas estamos afastados dos méritos, né? Então, é a chance da gente reivindicar isso para a gente e verdadeiramente construir a nossa história na universidade, sendo protagonistas, não apenas coadjuvantes, né? Tá de parabéns, Valdir, mais uma vez, vai ser um prazer trabalhar com você novamente no RC, né? Para quem não sabe, Valdir compôs a comissão de assédio moral que a gente conseguiu instituir, né, na universidade, que infelizmente foi desfeita, né, unilateralmente, mas a gente, nessa gestão, a gente está reivindicando de novo, né, que essa comissão seja refeita, né, que ela seja verdadeiramente implementada na universidade, e para além disso, chamar todo mundo à responsabilidade, né, cada um de nós, enquanto servidores, técnicos administrativos, nós temos potencial, sim, para alcançar todos os degraus que nos colocam como oportunidade. E aqueles que têm dificuldade, segurando a mão do outro, vamos todo mundo junto, que é assim que a gente constrói a universidade, né? A universidade é um universo de várias pessoas, de vários saberes, várias expertises, e é um ajudando o outro. Mais uma vez, parabéns, minha amiga Patrícia, parabéns pela condução da mesa também, e é isso. Muito obrigado, Edirene. Trabalhamos juntos, né, Edirene? A gente tem, eu acho importante, assim, que tenha pessoas com essa garra, com essa visão de que precisamos assumir um protagonismo na universidade, e a gente trabalha bastante para isso, cada um da sua forma, e eu estou super à disposição o tempo todo que vocês precisarem. Nós temos espaço, inclusive, lá em Goiabeiras, podemos fazer um trabalho itinerante, ir nos outros lugares, identificar colegas com diferentes expertises que possam compor projetos, né, pensar projetos. A ideia é sempre levar para a sociedade uma contribuição e que fique marcada, né, que de fato produza impacto positivo, que altere as vidas das pessoas lá fora e aqui dentro também. Eu tenho uma coisa que eu digo o seguinte, a universidade, em especial, em alguns momentos e alguns setores, ela é extremamente estressante. A extensão, eu acho que é uma oportunidade até de melhorar a saúde mental, porque quando você está fazendo alguma coisa para outras pessoas, acho que você se desvincula um pouco daquilo que mais perturba. Talvez você dá um espaço, né, de refrigério assim, para a mente. Então, eu percebi que... bom, se bem que eu trabalho com extensão desde o primeiro dia que eu entrei na universidade. Eu já entrei na universidade atuando em projeto de extensão. Então, é claro que
tem uma expertise desenvolvida ao longo do tempo que eu estou aqui, mas eu tenho certeza absoluta que não é nada complicado. É a gente sentar e conversar, entender como que essas dinâmicas podem ser feitas, pegar a legislação, ler a resolução, e a gente, com certeza, tem muita coisa para fazer para contribuir com a sociedade. Então, eu estou super disponível, temos lá um laboratório disponível para isso, e a hora que precisarem, estou à disposição de vocês, e tenho certeza absoluta, todo mundo que está aqui, cada um tem uma expertise que pode somar com outras e a gente produzir coisas interessantes. Ok? Se tiver mais alguma pergunta, se não, eu vou passar para a Patrícia para ela encerrar aqui. Uma pergunta? Então tá, peraí, tem mais perguntas. Então, como eu te falei, a expectativa das pessoas estarem aqui nessa reunião hoje é realmente a dúvida sobre o RSC. A gente vê que mesmo a gente vem falando sobre a RSC desde quando foi constituída a questão da greve, que entrou dentro ai, gente, fugiu a palavra. Do acordo de greve, isso, desculpa, tanta coisa na minha cabeça que eu já tenho participado de outra reunião e depois sem reunião do conselho. Desde quando entrou, é a dúvida de todo mundo. Então, as pessoas querem saber o que eu, dentro do meu saber, o que eu posso levar para pontuar, para eu estar inserida. Então, assim, eu acho que a expectativa das pessoas que às vezes não conseguem entender que mesmo dentro dos critérios, dentro das minhas pontuações, como que eu vou identificar esses documentos? Aonde eu vou buscar esse saber? A gente tem algumas situações que está lá dentro dos critérios dos 89, que a gente vem até discutindo isso naquele nosso grupo, que algumas situações, igual aqui já, no Sintufes, as pessoas já estão assim, eu participei da eleição do Sintufes, eu quero meu certificado. Então, eu acho que a gente vai criar algumas estratégias para não ter que ficar lançando um monte de coisa, a gente já vai fazer uma lista única, onde vai ser disponibilizada aquela lista para poder não precisar, eu acho que assim, dificultar o trabalho, porque a gente às vezes não sabe como procurar. Então, o que as pessoas têm dificuldade para entender, igual agora, menção, eu fui homenageada pelo mês da enfermagem, isso vai contar ponto? Eu trabalhei numa campanha, isso vai contar ponto? Então, eu acho que a dúvida das pessoas, o Júnior, é saber o que eu posso usar. Então, não sei se, de repente, a gente poderia criar uma outra fala para a próxima, a gente trazer essas coisas mais técnicas, entendeu? Então, eu acho que o que as pessoas, a expectativa das pessoas que não estão aqui e estão lá no online, o anseio das pessoas é isso, é saber qual é o caminho das pedras, aonde que eu vou procurar isso, o que eu posso usar, dentro de todos os meus saberes, o que eu posso aproveitar que eu não tenho documentação. Então, se você puder falar alguma coisa nisso, como que a gente pode construir ou fazer ponto, eu acho que vai ajudar. Porque as pessoas são ansiosas e querem mastigado, na verdade. Bom, é super fácil essa resposta. O que eu posso usar para pontuar no meu IRC? A resposta é, não sei. Então, olha o que nós sabemos. Nós sabemos que o que nós estamos desenvolvendo dentro da área de gestão, de ensino, pesquisa e extensão, na área de inovação, tudo isso está lá no anúncio do texto que está disponível na lei, que já foi aprovado lá na Câmara, que já foi aprovado no Senado, e agora foi para a sanção do presidente. Mas o decreto é que vai detalhar. Então, esse detalhamento nós ainda não temos. Mas eu tenho certeza absoluta que as atividades de extensão que eu atuo, que eu participo, para além do meu prescrito, né, da minha função, são coisas que eu estou agregando. Eu estou devolvendo à instituição meus saberes, minhas competências, de alguma forma. Eu já falei no momento passado, no encontro passado, vai ter uma comissão que vai ter que analisar esses documentos, e é preciso que essa comissão esteja sensível aos momentos temporais da instituição. Não tínhamos a cultura do técnico administrativo participando de tudo na universidade, de extensão, de pesquisa e tal. Isso é uma coisa mais recente. Então, como é que nós vamos tratar os casos mais antigos em termos de aproveitamento desses saberes, né, que contribuíram para além do prescritivo para o cargo dele lá dentro da universidade, né? Então, eu até diria, gente, que existe para mim uma falha nesse nome, reconhecimento de saberes e competências, porque
reconhecer saberes e competências não necessariamente produziu uma materialidade. Né? Eu sei de uma coisa importante que eu posso impactar na vida de alguém aqui, fiz esse trabalho, mas eu não fui certificado por isso. Né? Então, quais os saberes que podem ser pontuados? Porque tem coisa que é subjetiva. No entanto, nós vamos ter que comprovar isso com materialidade, com documentos. Né? Existe a possibilidade que nós já ouvimos sobre a autodeclaração, mas todas essas questões, essas perguntas, né, são produzidas pela ansiedade que nós estamos nesse momento, e eu acho essa ansiedade até um pouco positiva, como a Edirene falou, as pessoas estão se envolvendo mais com o assunto, isso já é um avanço grande. Então, assim, isso detalhadamente nós não temos. Eu ainda brinquei no encontro passado, né, que esse texto que pode vir a ser aprovado no decreto, ele está sendo guardado mais que o segredo maçônico, né? Então, assim, a gente não pode invadir o espaço desses nossos colegas que se comprometeram em guardar esse texto, e nós vamos ter que segurar essa ansiedade, mas o Domênico De Masi fala que o ócio pode ser produtivo, né? Então, vamos transformar esse texto em a ansiedade pode ser produtiva, e aí a gente vai produzindo o que a gente puder produzir nesse nosso estado de ansiedade, que é o que montar um projeto a gente de ansiedade. tem. Eu só queria falar uma coisa, ainda bem que eu lembrei disso. No encontro passado, eu já tinha desligado, nós já tínhamos saído aqui do online, e eu comentei uma coisa, e depois alguém falou assim para mim: Júnior, só não gostei daquela parte que você falou que você não tem paixão pela universidade. Eu vou repetir online. Eu não tenho paixão nenhuma pela universidade. A universidade é só o meu lugar de trabalho, é de onde eu tiro o meu sustento. Enquanto eu estou aqui, eu vou fazer, como eu sempre fiz, o melhor que eu puder fazer. Eu vou contribuir com o espaço da forma que eu puder melhor contribuir. Mas eu não tenho paixão pela universidade. Quando eu disse que quando eu puder me aposentar, um dia antes eu falto, eu vou me desligar da universidade e vou seguir a minha vida. E eu só queria ponderar um pouquinho qual é o sentido dessa paixão. Quando eu falo que nós não podemos ficar na condição de eternos técnicos administrativos que não fazem parte da instituição, que a gente tem que assumir o protagonismo, eu queria fazer uma relação com a paixão nos relacionamentos. O excesso de paixão cega. O excesso de paixão nos torna subserviente. O excesso de paixão nos anula, nos aniquila, em todos os sentidos da vida. Portanto, é nesse sentido que eu disse, eu não tenho essa paixão, porque se eu for apaixonado, eu vou ficar amarrado, eu não vou lutar, eu não vou brigar, eu não vou buscar conquistas, eu não vou defender os direitos dos colegas. Então, é nesse sentido que eu disse. Mas vou repetir, eu não sou apaixonado pela universidade, nunca fui. Tá bom, gente? Foi nesse sentido. Vamos lá, eu vou passar para a Patrícia, acho que pode fechar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Se vocês tiverem aí qualquer dúvida, sugestão, ideia, tem os nossos contatos aí, tem meus contatos, todos os grupos, fiquem à vontade. Quiser tomar um café lá na Engenharia de Produção com a gente, né, Juan e Aline? Somos um espaço festivo, assim, de acolhimento das pessoas. A gente produz muito a partir dessas interações que nós conseguimos criar lá. São todos convidados, fiquem à vontade, sempre que puderem, quiserem, é só falar com a gente. Muito obrigado por tudo. Gente, eu queria agradecer a participação de todos. Vamos conversar com o Júnior, a gente quer montar outros momentos, e eu acho que agora é o momento da gente criar espaço, criar condição para a gente montar esses projetos, saber como que a gente faz para estar inserido. Então, acho que esse é o processo. Vamos aproveitar o momento da nossa greve para sentar, para vir para o comando, para a gente sentar e começar a organizar e ver nossos pensamentos, o que a gente pode contribuir. Junto com o que a gente já faz, a gente transformar isso em documentos, em coisas que vão ser benéficas para o nosso RSC. Ainda estamos nessa ansiedade de querer saber se o meu saber, ele vai ser inserido. A gente só vai ter isso quando sair o decreto. Mas a gente não pode ficar parado. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e tentar construir algo. Então, estamos aqui abertos, o Sintuf está aberto para todo mundo, a gente vai sentar, a gente vai estar conversando, e eu quero poder contar com você, Júnior,
você, com os meninos aqui, para estar nos ajudando a construir isso. Então, obrigada a todos, tá, gente? E vamos estar pensando o que a gente vai fazer na próxima quinta-feira. Tchau, bom dia para todos. Tá, gente, obrigado, viu? Obrigado, Maris. É isso, gente.